Estamos começando mais um episódio do podcast TSA e dessa vez eu não estou com um assessor de investimentos aqui, estou com um convidado da área de consórcios e achei super legal trazer esse tema e esse assunto, porque muitas vezes o assessor quer começar a trabalhar outros produtos, outras soluções, mas não sabe como trazer isso, né, e como implementar isso no dia a dia. Então, hoje eu estou aqui com um convidado super especial, que é o João Torre. Ele é sócio fundador das Soluções e Investimentos, já tem 14 anos de experiência no mercado de consórcios. Não é pouca coisa, né, João? É difícil encontrar assessor com esse tempo de mercado, então na área de consórcios deve ser também. E comercializou ao longo desses anos mais de 1,5 bilhões em consórcios e também é sócio da Impéria Gestão Patrimonial. Muito obrigada por ter aceitado o convite, João. Prazer ter você aqui. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Espero contribuir aí com esse mercado de parceiros, né? Eu gosto muito desse mercado também, então espero gerar muito valor. Com certeza. Depois aí você vai contar um pouco dessa parceria para o pessoal aqui, né? Mas acho que assim, para começar, eu queria que você contasse um pouco sobre SI, quem é você, enfim, tudo aí que envolve esse mundo do consórcio e a tua vida também. Beleza, Ana. Bom, me considero maringaense, né? Desde os 14 anos de idade eu moro em Maringá, no Paraná. Antes eu vim de duas cidades menores, então assim, lá do interior mesmo, venho de uma família super humilde, brinco que classe D aí, provavelmente, DC, e comecei a trabalhar com 17 anos. Então, fui auxiliar de almoxarifado, fui vendedor de loja de shopping, fui vendedor de telefonia da TIM externa, e aos 20, eu iniciei no consórcio, e aí fui 2 anos CLT, né, 2 anos trabalhando em escritórios, e eu conheci o consórcio que talvez, principalmente até para assessores, talvez é o consórcio lá de antigamente que era mal visto. Eu realmente conheci esse consórcio, porque por algum motivo era uma cultura antiga, né? Eu acho que não tinha internet, não tinha educação, né? Então era mais fácil, tanto para corretores de consórcio quanto para assessores de investimentos, a gente ter pessoas ali que faziam não fazia um trabalho direito, né? Era muito só, pensava no bem dele, não pensava no bem do cliente, e era difícil de ser divulgado isso, né? De esse mal aí que a pessoa fazia, vamos dizer, porque não tinha rede social, não tinha muita repercussão. Então, os 2 escritórios que eu trabalhei como CLT foram experiências assim que na minha cabeça não entendia por que vendiam daquela maneira, que era aquela venda prometendo contemplação, né? Então, olha, você vai ser contemplado daqui a 3 meses, pode fazer, vem comigo e não sei o quê. E não, quando você for contemplado, não tem burocracia nenhuma, você já vai pegar o crédito na hora, o crédito vai cair na sua conta, tudo coisas que não existem, né? E até hoje, talvez você escuta falar. E aí acontece com o pai de um, que fala para o primo do outro, que fala com o irmão do outro, e isso vai passando de anos em anos. E aí meu sócio, Gustavo, também já trabalhava comigo, é 2 anos mais novo que eu estava com 20, ele com 18. Ele falou, cara, dá para a gente abrir um CNPJ, dá para a gente escolher os bancos que a gente quer trabalhar, com certeza deve ter administradoras, bancos com uma índole boa, né, que trabalham da maneira certa, que vai nos dar o treinamento certo, e a gente via já, por algum motivo, potencial nesse produto, e eu acredito muito, até por esse fato de eu ter vindo da classe D, eu acreditava muito nesse lance da educação financeira, sabe? Eu acreditava muito que, pô, não é possível que não tem como a gente, né, usar essa ferramenta da maneira certa para educar a população. E aí a gente pegou, lá no início a gente começou com uma marca chamada Rodobens, né, uma administradora, existe até hoje, e aí sim a gente teve um treinamento, um ótimo treinamento de consórcio, era numa casinha de madeira, gosto de falar isso porque os assessores são empreendedores também, né, porque a gente faz o nosso salário, a gente faz o nosso ganho. Era uma casinha de Peraí, madeira. desculpa, é que a Siri começou a falar aqui atrás de mim. Ok. Sem problema. Oh, meu Deus. Acontece sempre com o meu relógio isso. Tá, pode seguir. Tá, beleza. Então era numa casinha de madeira, né, do tio do meu sócio, que ele tinha uma casa, ele se mudou, ele deixou a casinha de madeira lá e um dos quartos tinha ar-condicionado. E a gente falou, cara, aqui vai ser o nosso primeiro escritório. Nós mesmos pintamos, tirei o único computador que minha família tinha na casa, levei para lá, meu sócio também pegou o notebook, levou para lá e a gente começou a trabalhar ali. E vendendo para o relacionamento, né? Acho que o assessor também é muito assim, a gente acaba usando o network que a gente tem. Então, naquela época, eu tinha 20 anos, meu sócio tinha 18, a gente veio de colégios públicos, né? Eu, família classe D, ele, família classe C, B. E aí, o nosso network na época queria o quê? Queria uma moto, queria um carro, né? As meninas queriam cirurgia plástica, né? Então, assim, realmente a gente passou por toda essa ponta, né? Vendendo todos esses tipos de consórcio.
E aí veio uma oportunidade da gente representar o consórcio da Ford, né, da concessionária, da marca de carro. A gente foi para dentro da concessionária da cidade. Foi um tempo que ajudou muito, porque trouxe credibilidade para 2 meninos novos. Então, a gente era, a nossa empresa já chamava SI, terceirizada dentro da concessionária. Então, a gente vendia o consórcio lá dentro, com foco em, quando esses clientes estiverem contemplados, eles comprarem o carro da marca Ford. Né? Então, a hora que o cliente era contemplado, ele vinha até a concessionária para receber essa notícia da contemplação, e a gente já combinava com o vendedor do carro, para o vendedor do carro já ir tentar converter na venda do carro. Então, ali ajudou muita gente, e na época, eu já vou dar alguns insights aqui, que eu acho que eu vejo um pouquinho do seu conteúdo, e eu vejo que assessores ainda são um pouco bloqueados com isso. Antigamente até a lei, acho que alguma coisa assim bloqueava um pouco o assessor de fazer conteúdo, mas hoje está mais fácil. Naquela época já, Aninha, eu sempre fui muito curioso. E eu sempre, de alguma forma, cara, eu tentava mostrar o bem que eu fazia para os outros, sabe? Eu sempre tive essa vontade, assim, hoje eu entendo como usar a rede social, mas como eu sou uma pessoa, família humilde, toda essa história, assim, a gente sempre gosta de fazer o bem e tal. E aí eu era muito rato de Facebook, não era nem Instagram, então os amigos que eram contemplados, que compravam sua moto, compravam seu carro, eu tirava uma foto com eles e eu postava no Facebook e eu escrevia como foi o processo. Então eu falava assim, ó, aqui fez um consórcio há 6 meses atrás, ele tinha uma moto usada, que ele vendeu essa moto, ele deu ela como lance, aí contemplou, agora ele tá pegando essa. Eu colocava todo o processo. E aí o pessoal começou a enxergar o consórcio de outros olhos. Começou a falar, cara, um consórcio que funciona. Você era um criador de conteúdo já desde aquela época, fazia um marketing bem feito. Exatamente, sem saber, sem ter estudado marketing digital, sem saber que isso era uma estratégia. E você não usava Orkut naquela época ou não era mais a época do Orkut? Agora eu não sei. Eu acho que o Orkut eu não cheguei a usar para o trabalho, ou foi muito pouco, assim, eu acho que eu peguei bem essa transição. E aí isso foi fazendo a gente ganhar um nome na cidade, né? E conforme os anos foram passando, é aquilo que eu falei. Aí você vai ganhando um pouquinho mais, você vai melhorando seu network, sua qualidade de vida. As necessidades que você tem com 20 anos não é as mesmas que você tem com 27, 28 anos, começa a mudar, o pessoal começa a casar, você começa, não, o meu foco não é mais um carro, meu foco agora é um imóvel, né? E a gente foi fazendo essa transição também. Então a gente foi pegando outros bancos novamente, né? Porque o Ford era focado muito só em automóvel. A gente começou a pegar outras marcas para começar a desenvolver esse trabalho no mercado imobiliário, né? Vendendo consórcio imobiliário. E aí não fazia mais sentido a gente ficar dentro da concessionária, então a gente foi para um coworking da cidade. Ficamos um tempo nesse cowork, foi ganhando corpo novamente. Em 2019 foi quando a gente realmente montou um escritório e começamos a formar a equipe. E aí foi quando a gente pegou, a gente tem até hoje todos os bancos cadastrados, todas as administradoras, mas a gente tem o nosso carro-chefe, que a gente chama de HS Consórcios, né, empresa do Grupo Erval, do Rio Grande do Sul, dona da iPlace, dona do Madeireira Erval, Móveis Erval, é um grupo familiar, bilionário, já de muitos anos, conheço o fundador, conheço o sucessor, né, por a gente já estar 5 anos lá dentro. Eu já ouvi falar dele. Isso. E aí, ali a gente aprendeu de novo. Então, é muito legal você ter essas administradoras que estão sempre se atualizando. A gente já estava vendendo consórcio imobiliário, mas a gente aprendeu a olhar o consórcio imobiliário como investimento. A gente ainda vendia muito como consumo, né? Aquele consumo imediato, o cliente que ele quer ofertar um lance, que ele é mais imediatista. Não, como eu falo assim, não tem problema, não tem o certo ou errado, mas eu acho que você se adapta melhor a um modelo de trabalho. Eu acho que assim como um assessor, um gosta mais de renda variável, um gosta mais de outro assunto. Eu gosto de vender como investimento, né? Porque eu me vi assim, eu me considero um investidor, né? Eu acho que toda essa minha história que eu contei aqui, eu quero construir patrimônio, eu quero deixar. Eu gosto daquela frase, né? Se você não vem de uma família rica tem que vir de você. Então, assim, eu quero deixar um patrimônio grande. Então, como é o que eu faço para mim, eu não gosto de vender para o cliente o que eu não faço para mim, só o que eu faço. Então, eu adotei o consórcio como investimento e de 2019 em diante, a gente saiu de uma presa, que era eu e o Gustavo, para um escritório. Hoje, passamos por 2 escritórios. O primeiro tinha 60 metros quadrados, hoje a gente está num andar todo de 350 metros quadrados, algo assim, com 30 pessoas na equipe. Em Maringá ainda, nossa sede principal. Eu estou aqui em São Paulo, desenvolvendo o nosso braço aqui em São Paulo. E aí, com 600 milhões em venda só no ano passado, 1,5 bi, essa história toda, e sendo aí um dos maiores players do Brasil nesse sentido do consórcio imobiliário. Esse é o resumo. Não, sensacional. Acho que, primeiramente, parabéns pela história, né? E até pensando ali em alguns pontos dos modelos de consórcio, eu acho que hoje muito assessor e muito escritório ainda trabalha muito com o consórcio, pensando nesse modelo de
para compra imediata de um bem, né? Ah, beleza, meu cliente quer comprar alguma coisa ou tem um sonho de daqui a 1 ano ou 2 comprar, é isso que a gente vai fazer, vamos criar um plano para daqui a pouco. Só que eu vejo ainda muito no mercado essa promessa de contemplação rápida, ou de garantia de contemplação, e é óbvio, né? Eu acho que se você der um lance muito grande, você até consegue uma contemplação, mas aí, será que Sim. vale a pena na ponta final, né? E até Uhum. o ponto que você falou antes, é para fazer uma pergunta, você comentou, né, sobre o consórcio ser mal visto. Eu não conheço o mercado de consórcio há muito tempo, até comentei isso com você, e eu não consigo entender o porquê que ele era mal visto, porque eu entendo como um produto bom, mas um produto bom para a hora certa, para o momento certo do cliente, que não vai encaixar para todo mundo, e que às vezes a gente vai comparar com investimento, não vai fazer sentido. Mas quando você mesmo mostrou o modelo de consórcio para investimento, de alavancagem patrimonial, eu falei, pô, faz sentido, né? Quem sabe Uhum. o cliente conciliar uma coisa com a outra. Então, você consegue explicar um pouco melhor esse modelo de consórcio para investimento, como alavancagem patrimonial, para os assessores entenderem melhor? Com certeza. Eu até falo, Ana, hoje, em alguns escritórios que nós somos parceiros, né, de assessores, eu falo assim, cara, eu trabalho para vocês, no bom sentido, há no mínimo 5 anos, e vocês não sabiam disso, porque o que mais acontece realmente é isso. Hoje, quando um assessor ou alguém, né, o próprio cliente na ponta já, quando ele vai pensar no consórcio, ele vai pensar a hora que ele está realmente já no gatilho para comprar um imóvel, ele já está com o dinheiro, ele está com uma proposta de financiamento, então ele vem no momento que, cara, ele está com uma urgência, né? Então, assim, o cliente ele vem nesse momento, ele vem falar com o assessor nesse momento, né? O assessor também não ajuda ele a pensar, pô, será que daqui a 5 anos você não vai querer trocar de imóvel? Você não vai querer adquirir um imóvel novo? Ninguém ajuda o cliente a pensar nisso. Isso é uma cultura popular brasileira, né? Hoje, como eu falei, saí da classe D para a classe AA. E hoje eu converso com essas pessoas e os amigos que são classe AA falam assim, ah, João, meu erro é não me planejar, cara. Toda hora que eu tenho que fazer uma mudança do escritório, eu tenho que fazer uma mudança de apartamento, eu vou lá e financio. Não penso em fluxo de caixa, não penso em preparar para isso, assumo uma parcela que tem que ser aquela do momento, porque eu preciso fazer a mudança, a água bateu na bunda, né? Não planejo para isso. Então, isso é o que mais acontece. E aí, quando esses clientes chegavam em nós, quando a gente aprendeu a vender o consórcio como investimento, quando esses clientes chegam realmente na gente, a grande maioria, Ana, essa pressa, ela é fantasiosa. Era uma pressa que você tá assim, você foi visitar um decorado junto com a sua mulher e a sua mulher gostou do decorado, mas não é realmente que você tá com a pressa, você quer realmente fazer essa mudança. Então, se você senta com o cliente, né, de uma forma legal, você conversa, você se conecte, eu não gosto assim, você sentar e falar assim, ó, você tá fazendo errado, toque o cálculo, se você confronta a pessoa, perdeu. Agora, se você busca entender, cara, beleza, tá com essa pressa aqui de tantos dias, né? Por que essa pressa, né? Você já deu sinal, você já fechou, já tal coisa? Não, eu acho que eu tô com essa pressa. Ah, beleza, tá com essa pressa. No financiamento, você vai descapitalizar tanto de entrada, você vai ter que pegar essa taxa de juros. No consórcio com pressa, você também teria que descapitalizar um montante para a gente ofertar como lance. Pode ser que esse lance não seja contemplado, né, no prazo que você quer, por mais que seja um lance alto, como a Ana falou, eu não consigo garantir. Então, às vezes, eu estou alinhando a expectativa com você, porque você está pensando em comprar esse imóvel daqui a 2, 3 meses, e pode ser que não saia, né? E aí vai que você vai ficar chateado comigo. Poderia comprar à vista. Então, eu explico todo o cenário. E aí o cara começa sabe, ele vai abaixando a adrenalina dele, né? E aí eu venho e falo para ele do consórcio de investimento. Eu falo assim, cara, uma opção que eu vou te passar aqui, não sei se é ideal para você, eu vou te passar e você analisa, é o quê? Você tira um pouco essa pressa, né? Porque eu acho que oportunidade aí é muito você viver o mercado que você fala, como eu falei, como eu vivo esse mercado dia a dia, eu falo assim, cara, oportunidade aparece o tempo todo. Você só tem que estar preparada para ela. Essa história que a oportunidade aparece uma vez é mentira. Para quem está antenado, para quem está trabalhando, para quem está, né, ou tem um bom assessor, a oportunidade aparece toda hora. Então, se você quiser, vamos pensar, para você descapitalizar esse valor é ruim, porque você vai perder sua reserva de emergência. Na maioria das vezes, é engraçado, porque a gente, principalmente quando a gente é assessor também, às vezes a gente mira uma bolha que ela é muito pequena. E a gente acha que o mundo vive naquela bolha que ela é super pequena. E que a grande maioria não tá nessa bolha. Então, assim, na maioria das vezes, quando o cara vai dar um valor de entrada para o imóvel, para alguma operação que ele vai fazer, na maioria das vezes ele está abrindo mão de uma boa parte da reserva de emergência dele, ou quase toda. Na maioria das vezes. Então, a hora que você conscientiza isso, cara, faz sentido você perder todo esse valor aqui, vir um imprevisto, vir alguma coisa, não faz. Esse valor, se você deixar ele aplicado, né, continuar com ele lá guardado, a própria rentabilidade dele paga a parcela de um consórcio daqui em diante,
A gente tem modalidades de lance, que é o lance da própria carta, para você nos capitalizar. Não sei se vai ser no primeiro ano, segundo ou terceiro, mas daqui a 3 anos, aquele valor seu já aumentou, você tinha sua reserva de emergência, então você está muito mais preparado. Então, se daqui a 3 anos, realmente agora veio essa vontade, veio esse, meu Deus do céu, preciso fazer essa troca, e o consórcio não contemplou, tudo bem, tá aí vamos lá, vamos fazer o financiamento, você já aumentou sua reserva de emergência, você já se preparou para isso, né? Então, você sabe que tanto no consórcio, para ofertar um lance de recurso próprio, quanto para o financiamento você tem que dar essa entrada, você sabe que você tem que preparar esse valor. Então, vamos preparar esse valor, vamos guardar esse valor. Enquanto você prepara ele, você deixa a rentabilidade da sua aplicação ou seu fluxo de caixa pagando uma parcela de um consórcio que é super baixa. Então, é 2 planejamentos que a gente já faz. Então, é muito ajudar o cliente nesse sentido. A gente cresceu ajudando o cliente assim. Então, muitas vezes, a gente ajudou os assessores, fazendo com que o cliente não tirasse o dinheiro da aplicação e se planejando, fazendo consórcio com planejamento. Então, o resumo um pouco assim do contexto, né, da ideia, nesse formato que a gente trabalha. Você até falou de um caso que é o cliente que vem com uma pressa para comprar um imóvel, então ele quer porque quer fazer aquilo agora, e aí você tenta meio que mudar a cabeça dele para ver se aquela pressa é realmente uma extrema urgência ou se foi algo que ele colocou na cabeça pela emoção, né? Que tem muita compra de imóvel, de qualquer coisa pela emoção, e aí você tenta dissuadir ele, calma, né? Vamos respirar e ver se é isso mesmo que você quer. Achei muito interessante isso, porque acontece com os assessores, eu acho que isso pode ser uma dica muito útil lá, que a gente perde muito dinheiro, né? Às vezes, assim, o cara do nada veio com uma ideia, e aí você fica com medo de, talvez, entrar nos planos pessoais dele, ou conversar sobre isso, você fica, não, eu tenho que ser totalmente neutro. Só que, às vezes, a pessoa está na emoção, você precisa tirar ela da emoção. Então, achei isso muito legal. Agora, uma pessoa que não tem urgência, me deu até um insight, o assessor poderia já começar a criar isso na cabeça do cliente antes de pensar, pô, você vai querer comprar um imóvel lá na frente, você vai querer trocar de carro lá na frente, então por que a gente já não começa a planejar isso agora, para até o assessor não perder dinheiro lá na frente do cliente, né, justamente porque tem um plano de ação feito para aquilo. E às vezes, uma coisa que eu acho muito legal, João, é que assim, o consórcio não... É como se fosse um boleto, né? E até pessoas que têm patrimônios maiores, às vezes têm a dificuldade, né, com guardar um dinheiro todo mês. Quando a gente bota um boleto ali, cara, é uma forma de a pessoa poupar. Então, fez muito sentido. Exatamente, Ana. E eu falo isso, né? Até a pessoa que, igual, ela não tem essa pressa, o dinheiro tá aí, né? Eu acho que quase em todo o mercado, o dinheiro tá quando você educa a pessoa que ela vai ter uma dor, né? Que essa dor existe, que ela vai passar por ela e que você tem como você se prevenir. Sempre quando você quer remediar a pessoa, é o processo mais difícil, né? Eu falo para os assessores, qualquer demanda que chega de urgência, repara quantos negócios desses que você realmente fechou. Porque a urgência, ela engana muita gente, né? Eu falo porque eu me considero, sou um assessor, né? A dor é essa. Quando a pessoa chega com urgência, nossa cabeça fala, caramba, ela quer fazer essa operação. Então já pensa, se ela fizer essa operação, me dá uma condição X. Só que é isso que eu tô falando. Muitas vezes essa urgência não significa que ela vai fazer, porque a hora que você vai vias de fato aos caminhos que podem ser feitos com urgência, a regra é clara. Eu quero rápido, eu pago mais caro. Tipo, é assim no mercado, não adianta, né? Pô, eu quero levantar capital, sei lá, fazer uma debênture, um CRI, seja o que for, e eu quero rápido, cara, você vai pagar mais caro. Então, quando o cliente vai e vê o custo final que tudo isso vai ficar, ele acaba desistindo. E aí a gente gera essa mentalidade na nossa cabeça que ia fechar uma coisa, quebra a expectativa. Então, eu e meu sócio, a gente gosta de falar muito para o time, para todo lugar que a gente vai palestrar, assim, o dinheiro tá em você educar, e você mostrar para a pessoa que ainda não precisa, que é bom ela ter esse produto. É ali que tá, foi assim que a gente cresceu vendendo. Então, o que eu gosto de falar? Isso que você falou. O cliente que não tem isso, até eu dei um exemplo já numa palestra que eu fiz também para um time de assessores, que eu falei assim, cara, de novo, eu me considero muita persona que eu gostaria de vender, né? Eu acho que os próprios assessores também, tanto que eu fiz essa palestra, vários falaram assim, caramba, eu acho que eu tenho que ter um desse para mim, né? Porque é normal. O que eu falei? Eu falei assim, cara, hoje eu consigo, e também de novo a bolha, eu me considero que eu vivo numa bolha hoje eu consigo aportar todos os meses um valor na XP, por exemplo. Só que o que acontece? Por conta própria, normal, de qualquer pessoa, tem mês que eu falo assim, cara, sei lá, preguiça de mandar, preguiça de fazer um Pix. Tipo, não mando, sei lá, mês passado eu já mandei 10 mil, ou 50 mil, ou 100 mil, não sei, eu tava empolgado, não tava menos empolgado, né? E aí eu falo assim, já que eu já mandei uns 50 mês passado, esse mês eu não vou mandar nada não, vou viver bem, vou jantar nos melhores lugares, vou gastar com roupa, vou fazer o que eu quiser fazer. Então a gente não tem a constância, a gente vai oscilando.
né? E eu acho que os assessores que estão me ouvindo, estou tentando falar a língua deles. Vai conviver muito com isso, vai ver que o cliente oscila demais. Aí eu falei, se a minha assessora, caso eu não vendesse consórcio, me abordasse e falasse assim, João, eu estou reparando aqui, e sabe uma coisa, eu acho, e outra coisa que eu acho muito legal, né, cara? A pessoa entrar em contato com você e falar assim, cara, eu estava fazendo um estudo aqui da sua carteira, eu estava vendo aqui uma análise de 1 ano já do nosso trabalho junto, e um detalhe assim que eu reparei, nada de mal, a gente está progredindo, está indo bem, mas é que a gente não tem uma constância de aporte, né? Um mês vem 10, um mês... Então, assim, eu tenho um produto aqui que ajuda você a continuar alavancando o seu patrimônio, que ele te traz uma constância, que é o consórcio imobiliário não para consumo, é o consórcio imobiliário para investimento. Você vai usar ele de uma forma que você vai ganhar dinheiro e vai alavancar o patrimônio. E aí você coloca um boleto de 2.000, 3.000, 1.500, que faz sentido para você não falhar. Então, mesmo que você não conseguiu aportar um dinheiro, você paga o boleto e fala para sua cabeça, beleza, aportei. Então, cara, para mim isso daí é a cereja do bolo, assim, sabe, para o cliente aportar. E aí, depois a gente entra nessa estratégia que eu falei, da pessoa conseguir entender, daí mostrar para o cliente, se ele quiser saber, mas como que isso vai transformar no investimento? Aí a gente mostra para ele que se ele fizer a médio e longo prazo, focando em pagar a parcela, e a gente fazer a contemplação sem descapitalizar recurso, né, essa alavancagem ela é muito grande, porque aí você tem que ter esse ecossistema que é o que a gente tem hoje, né? Então, desde a contemplação, depois a gente ensina ele a vender a carta dele com lucro ou a comprar o imóvel certo para fazer a gestão no Airbnb e aí plugar os parceiros que vão fazer isso também, porque o investidor, quanto mais qualificado ele é, menos trabalho ele quer ter, né? Então, assim, vou comprar um imóvel, mas, porra, tem que mobiliar esse imóvel, tem que cuidar do aluguel dele no Airbnb, o cara, ele vai criando essas objeções, então a gente já mata todas elas, ó, a empresa que vai fazer a gestão do Airbnb é esse, a empresa que vai te vender o imóvel é essa, e é para esse objetivo aqui. Então, a gente criou tudo isso ao longo desses anos, né? É até esse ciclo que eu queria que você explicasse melhor, assim, porque muito assessor também deve ficar nessa dúvida. Beleza, eu vou sugerir para o meu cliente fazer um consórcio para alavancagem do patrimônio, pensando em investimento, só que vai chegar no vencimento, o cara vai ter que pegar lá seu 1.000.000, 800.000, 2 milhões, seja lá qual for o valor, e vai ter que comprar em um imóvel. E aí pode ser que gere um problema para ele, porque ele tem a vida dele corrida e etc. Então, você pode explicar ali a ponta final como é que vocês conseguem linkar hoje, né? Não sei se outras empresas fazem, mas como vocês fazem isso, eu acho muito, muito legal, é um caminho. Sim, não são todas as empresas que fazem hoje, eu acho que, na verdade, até minoria, mas muito pelo fato do que você falou, pelos anos de mercado, né, pelo resultado. Quando você vai falar de gestão, os modelos de sucesso são Google, Amazon, Apple, e o que essas empresas mais fazem, né? Elas criam um ecossistema, né? Você começa a ter um ecossistema. Então, a gente está hoje nesse processo, depois de 14 anos, depois do crescimento que a gente teve, hoje a gente está nesse momento de conseguir ter um ecossistema, porque o nosso networking, né, o momento que a gente está, a gente tem acesso às empresas que fazem isso. Então, você está muito no mercado de São Paulo, porque eu estou aqui. Um cliente que ele quer se alavancar muito com estúdios, né? Estúdios para Airbnb. Então, estúdios perto do Allianz Parque, que paga muito bem Airbnb, aqui na região Vila Olímpia, onde eu estou, Itaim. Então, a gente tem as construtoras que têm esse perfil de fazer estúdios, e essas construtoras são parceiras nossas, o founder hoje é amigo meu, então a gente faz eventos juntos para clientes, para educar os clientes. Então, assim, o cliente, aonde que ele vai investir o valor da carta contemplada? Já está com a construtora, já está com a equipe que já sabe que é um cliente da SI. Depois a gente tem empresas que fazem a gestão do imóvel, a gestão da locação. Então, estragou uma lâmpada, tem que trocar a roupa, tem que fazer não sei o quê. Cara, você não se preocupa com nada disso. O cara faz toda essa gestão, cuida dos seus clientes, dos seus hóspedes, do seu imóvel e só te dá a rentabilidade no final do mês. Então, hoje tem São Paulo, Stay Charlie, Investor, pô, tem mais umas 4 aí que são amigas nossas, assim, que a gente fala no dia a dia sempre, e de novo, faz evento em conjunto para o ecossistema. Então, eu brinco também que eu modelei a XP, né? Tem uma história bem legal, que independente XP, BTG, né? Quem for de qualquer lado aí, não estou defendendo ninguém, não. É porque, assim, em 2016, quando eu entendi que eu já fazia conteúdo, que voltando um pouquinho lá para a história, aí eu peguei e falei pro meu sócio, que daí foi quando eu tive acesso a marketing digital, né, essas estratégias, eu peguei e falei pro meu sócio, falei, cara, a XP cresceu, como que ela fez? Não se falava de investimentos no Brasil. Ela veio, educou o mercado e virou o tamanho que ela virou, atendendo 5% da população, né? Hoje quem investe é 5%, 10%. Então, assim, olha o Oceano Azul que ela ainda tem. E aí eu falei a mesma coisa, falei, cara, não se fala de consórcio no Brasil. Então a gente vai educar o mercado e uma hora a gente vai ficar grande assim como eles.
E aí a gente usa até hoje, eu acho que o presente, o passado, o futuro sempre será educação. Então a gente até hoje vem fazendo isso e agora a gente vem fazendo esse processo de educação com o ecossistema. Então a gente trabalha muito igual os próprios escritórios, a gente está sempre fazendo eventos, trazendo os clientes e quem não são clientes para trazer esse conhecimento, essa educação da ferramenta consórcio mais mercado imobiliário. Então a gente faz consórcio mais Airbnb, a gente faz consórcio mais mercado de leilão, de imóveis, consórcio mais mercado de galpão logístico, né? Então, assim, a gente tenta unir sempre o mercado imobiliário com a nossa linha de crédito para o cliente ver que na hora que ele for contemplado, ele tem várias estratégias para seguir e a gente tem os players melhores do mercado para assessorar ele nisso. Então, você não vai criar um problema para o cliente. No fim das contas, você vai dar todo o ecossistema para que a gente traga a solução e realmente, né, no final, ele é contemplado, ele consegue o imóvel, ele tem ajuda na gestão e etc, se ele quiser, né? Porque se for alguém que entende um pouco do mercado imobiliário, Exato. Ir lá e tocar. Exato. Eu gosto de bater no peito e falar assim pro meu cliente, cara, você não vai pagar taxa de administração, entendeu? Você não tem como perder dinheiro, desde que fique com a gente até o final do plano. Eu acho que é um pouco parecido com o assessor, quando você desenha uma linha ali de 15, 20, e no meio do caminho a pessoa fica, não, isso e aquilo. Cara, ferra o trabalho. Né? Então é igual com a gente também. A gente está fazendo um casamento de 15 a 18 anos. Se você ficar comigo, eu tô no jogo de longo prazo. Eu já tô a 14, eu não quero parar. Eu quero ficar a 28, 42. Eu acho que é muito disso também. Né? Então é muita pessoa se conhecer, o próprio, né, assessor se conhecer. Cara, eu tô num jogo de longo prazo, o retorno vem, parece que demora mais, às vezes você olha pro lado, você vê amigo rampando mais rápido, mas às vezes fazendo isso que você falou, sabe, não entregando o produto certo para o cliente, pensando só em comissão. Então aqui a gente não faz isso. Eu quero realmente entregar o imóvel, entregar a rentabilidade, entregar o planejamento, porque eu estou num jogo de longo prazo. Né? Eu estou para esse jogo, para esse cara ficar comigo para sempre, vir indicação, a empresa perpetuar e assim por diante. Legal, com certeza, isso faz muita diferença. E, João, como que o assessor pode identificar o perfil ideal para oferecer um consórcio para um cliente que vai fechar um consórcio ou que tem a maior chance de fechar? Você enxerga que tem um perfil específico ou não? Principalmente pensando nesse modelo de consórcio para investimentos, né? Exceto aquele lá que está pronto para comprar e que a gente vai tentar encaixar ali alguma coisa. Sim. Não, tem um perfil, na minha visão, né? É o público que eu gosto, é o modelo que eu gosto de trabalhar. Então eu penso sempre em as pessoas de classe B em diante, né? B, A, porque é uma pessoa que já vai estar com a sua renda acima de 20, 30 mil reais por mês. E aí eu gosto de casar o consórcio com a mentalidade financeira, com a educação financeira. Então, assim, o que é recomendado em livros, em estudos, é a pessoa entre 10 a 30%, né, do seu ganho aí, 30 é o ideal, mas o cara começar com 10, investir todos os meses, né? Então, se a pessoa ela ganha acima de 20, 30, seja 10%, seja 30%, a gente já consegue montar uma carteira diversificada de investimentos. E aí a maioria das pessoas vai ser perfil de cliente ideal pelo fato dessa disciplina financeira. Né? 90% não vai ter essa disciplina de poupar todos os meses, de fazer o mesmo aporte todos os meses. Então aí o boleto ele entra com aquela história do boleto que você falou, que é muito assim, né? Por que o financiamento faz tanto financiamento, né? O brasileiro faz tanto financiamento? Porque tem uma cultura que fala assim, cara, faz o financiamento, né? Todo homem, toda mulher, né? Tem que ter uma dívida, tem que ter algo para você correr atrás, você conseguir pagar. E eu realmente acredito, né? Eu gosto também, eu defendo o financiamento, se for preciso eu faço um financiamento. Pô, eu tô com muita pressa, Ana, apareceu um negócio aqui para mim, que, cara, é uma oportunidade que eu tenho que matar ela agora. Não tem como, não dá tempo de eu fazer um consórcio para ser contemplado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o financiamento. Não tem problema, entendeu? Né? E depois eu troco. Eu vou pegar a taxa de 10,7 hoje, que é o que tá, e daqui a pouco, se a Selic cair, eu faço uma portabilidade e troco. Né? Se meu consórcio sair, eu uso o meu consórcio para quitar esse financiamento. Perdão que entrou uma ligação aqui. Sei. Entrou uma ligação aqui. Vou até colocar no modo avião. Não, tem problema. Mas eu entendo que o financiamento, em alguns momentos, realmente faz sentido. Agora, sobre esse ponto, eu acho que, assim, o que acontece é de conflito na cabeça do assessor. O assessor pensa, putz, eu sou o cara que trabalha com investimentos, e aí ele enxerga, né, o investimento no mercado financeiro, e parece que existe um conflito com tudo que envolva crédito, de uma certa forma. Porque você fala, pô, tô falando pro cara aqui guardar dinheiro e para formar patrimônio, e aí daqui a pouco eu tô lá falando para ele de financiamento, fazer uma dívida.
de fazer uma dívida, né? E aí ele fica... Tanto que existe muita relutância dentro do mercado de assessoria com oferecer outros produtos, não só consórcio, etc., mas fazer cross-sell em geral. Por isso, porque o assessor se enxerga muitas vezes como assessor de investimentos. E para virar essa chavinha é difícil, né? De que, cara, eu sou talvez mais um planejador financeiro, eu sou um cara que vou olhar para a vida financeira do cara e vou trazer soluções para ele, independente do que ele precisar. Então, o que tu pensa sobre isso, assim, né? Como é que você vê essa questão? Não, eu vejo exatamente assim. Eu acho que o assessor tem que mudar isso mesmo. E eu acho que tá mudando pelo que eu acompanho, né? Tá rolando, de novo, cara, a internet é muito bom, né? Isso que você tá fazendo, que todo mundo faz, é esclarecedor demais. Então, assim, tá rolando muito, né? Pelo menos na bolha que a gente vive de novo. Começando essa educação de mostrar que existe alavancagem boa, a alavancagem positiva, a alavancagem que traz, que pô, Robert Kiyosaki lá atrás, do Pai Rico, Pai Pobre, Grant Cardone, que é um cara do mercado imobiliário, principalmente quem sabe mexer com o mercado imobiliário, o cara sabe que, pô, por que eu vou descapitalizar? Né? Eu vou usar desde de financiamento, consórcio, seja o que for. Hoje a gente tem Pablo Marçal aí que fala muito até de consórcio, por isso, porque não tem sentido para esse cara, porque ele sabe jogar o jogo, né, do mercado imobiliário. Ele gosta, como você falou, é aquele perfil de cliente que, depois que ele tiver o crédito na mão, ele sabe o que fazer, ele nem precisa do meu ecossistema. Só que, como a gente sabe que muitos clientes não sabem, então hoje eu coloco o ecossistema. Mas se o assessor ele não se vê como esse planejador realmente, é um pouquinho ruim, porque o cliente vai buscar quem se vê como isso. Então, assim, hoje eu tenho vários clientes que me buscam para isso, e na minha cabeça eu falo, caramba, cara, esse cara, tipo, ele deve ter o assessor dele, algum escritório, só que ele confia mais no que eu falo, no meu modelo, porque eu estou enxergando como um todo, nunca conflito produto nenhum, falo para ele investir em todos e tento mostrar que eu tenho os parceiros ideal para cada um. Então, eu acho que um pouco do assessor é isso, é mostrar isso daí para ele. E aí, de novo, do perfil de cliente ideal, eu acho que o que não vai entrar é muito aquela minoria, assim, aquele 1%, 5%, tipo, super metódico, que aí o cara fala, na conta dele não fecha, porque, tipo assim, ele é o baita do disciplinado, sabe? Ele é o baita do inteligente. Ele é um cara que até pro próprio assessor é um pouquinho ruim, porque ele não quer ir muito na linha do que o assessor fala. Ele quer ter o assessor, mas ele é aquele cara assim, eu estudo, eu sei, vamos por aqui, questiona toda hora, por que isso, por que aquilo. Então, esse cara, ele é mais difícil mesmo, ele já tá num nível elevado. Agora, o pessoal que tem essa dificuldade com a disciplina financeira, e que outra coisa, ele quer se blindar dele mesmo. Eu acho que outra coisa que eu gosto muito do consórcio é isso, é se blindar de você mesmo. Porque a hora que o assessor sabe muito disso, a hora que o cliente olha para a conta dele, né? Eu vivo isso diariamente. Eu olho para minha conta, ontem mesmo estava eu e minha mulher trocando super mensagens, pensando num apartamento novo, para a gente mudar, né? Um melhor. Então é isso, você tá no banco, cara, você tá bem, você tá ganhando bem. Sua cabeça fica assim, cara, será que eu não compro outro carro? Será que eu não vou para a Grécia? Cara, será que eu não vou? Toda hora nossa cabeça fica assim. E aí você vai lá e saca. Você vai lá e saca 100, você vai lá e saca 200, porque você já tem 600, 1 milhão, 2. Ah, você saca 100 aqui, 300 ali. Então, o que eu falo? Eu falo, cara, coloca o boleto aqui, porque o boleto te blinda de você mesmo. E aí, aquelas perguntas que você comentou, de entender a vida da pessoa. Você acha que daqui a 5 anos, cara, você vai continuar tendo interesse, ou vai surgir interesse de você investir no mercado imobiliário? Investir de que forma? Às vezes fazer o upgrade no seu apartamento que você mora hoje. Às vezes tem uma casa de campo. Aqui em São Paulo a galera gosta muito, né? No interior, aqui os condomínios. Então, às vezes tem uma casa de campo. Às vezes tem uma casa de praia. Muita gente gosta muito. Às vezes tem uma casa de inverno. Às vezes tem, aí, de novo, estúdios para Airbnb, porque você vê que amigos seu têm. Cara, será que em algum momento não vai vir alguma ideia sua relacionada ao mercado imobiliário? Vai. Então, esse boleto, além dele te blindar para você não sacar a sua grana, realmente você vai cumprir esse objetivo. Porque não vai ter como você ligar e falar, Ana, ó, aquelas 30 parcelas do consórcio lá, não vou parar, me dá aqui de volta. Não tem como. Ela não volta para você. Você tem que esperar ser contemplado. Tanto para você resgatar de volta, caso você cancele o contrato. Ah, cancelei o contrato. Você tem que esperar ser sorteado. Você vai ser sorteado para pegar o valor que você pagou de volta, descontado uma multa de quebra de contrato, porque você quebrou o contrato. Agora, se você não cancelou, está pagando em dia, você vai esperar ser contemplado para realmente aí com o crédito em mãos, pô, agora nesse momento de vida que eu tô, deixa eu ver, será que é melhor eu fazer um upgrade do meu imóvel? Será que é melhor eu comprar um imóvel de praia? Será que é melhor eu construir num terreno que eu já possuo? Ou comprar um terreno e construir? Será que é melhor eu fazer a venda da carta com ágil, que a gente também ajuda? Então, ainda no momento de vida que você tiver, você realmente vai pensar na estratégia melhor. Então, assim, eu gosto de falar disso. Assim, é uma blindagem e é uma forma de falar para o cliente, cara, você realmente vai ser um investidor do mercado imobiliário. Aqui, desse formato, com esse boleto.
para cá a gente vai fazer o seu dinheiro multiplicar com aplicações, liquidez, reserva de emergência, assim por diante. No fim, não tem um cliente específico ideal. É assim, você tem que apresentar para todo mundo e aí algumas pessoas vão entender que faz sentido para elas e outras não, como tudo na vida, eu acho, né? Uma coisa Exatamente. que faz bastante sentido o assessor pensar é que se o cliente quer fazer, ele vai fazer, seja com você ou sem você. E às vezes, se outra pessoa apresentar, é o que você falou, já chegou pessoas para você você apresentou o consórcio para a pessoa, né? E o assessor não tinha apresentado. Exato. Então, eu vejo que o nosso papel ali como assessor, ainda me coloco como assessora, né? Como se eu ainda fosse, mas eu ainda me sinto de tanto que eu falo sobre isso todo. Sim. Mas, no fim das contas, tudo que a gente apresenta para o cliente, se a gente apresentar, existe um percentual de conversão. Para mim é tudo estatística. Então, por exemplo, tem um baita fundo imobiliário aqui, que eu gostei do fundo imobiliário, faz sentido. O que eu vou fazer? Cara, eu vou ligar para todos os clientes que têm perfil, que cabe no perfil dele. Porque uma boa parte vai querer. Agora, se você fica pensando, putz, mas eu vou ligar para esse aqui vai me falar isso. Não dá para criar uma expectativa se a gente não sabe, né? Eu tenho um mentorado que ele é assessor de investimento, já tem uma experiência grande no mercado e é uma pessoa que não trabalha muito cross-sell, tá? Ele é muito focado em investimentos, é um baita assessor, mas muito focado em investimentos. E outro dia, eu sempre bato no cross-sell, né? A gente fala do cross-sell, mas é a pessoa que tem que dar aquela virada de chave. E aí, um outro dia, ele chegou para mim, Ana, um cliente meu, assim, chegou me falando que uma outra pessoa apresentou não sei se era consórcio, acho que foi um consórcio, para ele e fechou com o cara. E eu nunca apresentei, daí eu fiquei naquela situação, né? E aí, quando o assessor vive esses momentos, ele pensa, quem sabe eu preciso começar a falar sobre isso. Sim. Um outro ponto que entra nisso, João, vou emendando uma coisa na outra, mas receita. Tá. Porque, assim, assessoria hoje é uma área que a receita de investimentos não é muito alta. Então, você ter um produto que te gera uma receita maior para complementar de investimentos é muito bom. E o assessor consegue fazer tudo, né? Ele consegue ganhar receita de investimentos e ainda complementar com cross-sell. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre essa questão de receita, não necessariamente em valores, etc., né? Mas como é que funciona, se pode ser bom mesmo na ponta final para o assessor ou para um parceiro teu, enfim, nessa linha. Na verdade, a receita é muito boa, né? Eu acho que isso até que atraiu, vamos dizer, a própria XP, o próprio BTG, né? Quando eles viram o crescimento das administradoras independentes, viram que começou a acontecer isso, né? O assessor viu que se ele não indicasse, né, não fizesse através dele, a pessoa ia fazer por fora, e aí os escritórios começaram a trazer as administradoras para dentro de casa, e essas administradoras não têm vínculo nenhum com a XP nem com o BTG. Então eles começaram a olhar e falar, cara, o cara tá vendendo dentro da minha casa, em tese, né? Porque ele é um representante meu, tá vendendo outro produto, acontece com vários outros produtos também, mas enfim, eles começaram a olhar, viram que o volume estava sendo muito grande dessas negociações e eles não estavam participando. Então hoje, tanto o BTG quanto a XP tem o produto na carteira, né? Algumas administradoras, não são todas, mas eles têm algumas administradoras cadastradas na carteira. Então, assim, o ganho é muito bom. Eu brinco assim, quanto mais difícil o produto de vender, mais bem paga. Então, quando a gente tem essa história da desmistificação, que até já passou pelo mercado de investimento, antigamente o mercado de investimento pagava melhor também, agora paga menos, é isso, né? Então, o home equity, por exemplo, né? Um ou outro gosta de fazer porque, porra, um baita de uma comissão. Então, o consórcio, ele alavanca muito bem o comissionamento, dá um gás muito bom. Lógico, se você faz dentro de casa, então o seu escritório XP, ele tem o consórcio da XP na esteira, o seu escritório BTG tem algum consórcio, né, de alguma administradora na esteira, se você faz dentro de casa, você vai ganhar muito mais. Se você faz, né, comigo, com algum escritório parceiro, para você não ter o trabalho, já que você não tem expertise, seu ganho vai ser menor, porque vai passar por mim, vai passar pelo meu time, vai ter toda uma cadeia que vai ter que dividir toda essa comissão. Só que alavanca muito. Até esses dias eu não queria usar, mas eu usei um pouquinho, até um conteúdo que você fez, né, de ganho do pessoal, o tempo que demora, quando foca só na carteira do investidor, né? Você tem lá 20 milhões, né, na sua carteira, você não faz cross-sell. Acho que vai ter a sua ideia do conteúdo ali um pouco. E aí eu falei, caramba, cara, como é que o pessoal, às vezes, talvez nem saiba o potencial do consórcio, né? Os nossos tops, assim, aí eu fiz um patrocinado, a gente tá querendo contratar, mostrei lá um ganho de uns tops nossos, mas assim, o meu top 1 tá ganhando uma média de 60 mil reais por mês. Então, assim, é uma diferença muito grande, mas é um modelo de trabalho, quando a gente está falando no podcast inteiro, totalmente diferente, né? Então, é o cara que vai procurar esse cliente, que
às vezes ali, voltando um pouco para a persona de novo, ligando as perguntas, é uma pessoa que já tem uma predisposição para o mercado imobiliário, o cara gosta do mercado imobiliário, o cara quer se envolver, já vem de família isso, já vem de relacionamento, o meio que ele vive, e aí ele vai se envolver de alguma forma, seja comprando imóvel na planta, seja financiando, e ele acaba, de novo, ele diversifica. Da mesma forma que ele diversifica investimentos na carteira de investimentos, colocando fundos, fundo imobiliário, renda fixa, renda variável, ele faz isso no mercado imobiliário. Ele tem imóvel que ele paga na planta, tem imóvel que ele comprou financiado, tem imóvel que ele vai usar consórcio. Eu falo isso também, eu falo assim, hoje a gente é uma gestora de investimentos do mercado imobiliário. Então, eu gosto de indicar ao cara vários produtos que ele pode fazer. Como eu falei, o próprio financiamento mesmo não compete, então a gente tem as empresas parceiras. Então, eu falo para ele, cara, faz aqui, faz a carta aqui, faz o imóvel ali, faz isso aqui, e a gente vai fazendo essa gestão da sua carteira. A gente vê a hora que é a hora de vender esse imóvel, a hora que esse imóvel aqui não está dando uma rentabilidade boa mais no Airbnb, ele não está mais conseguindo se pagar a parcela, então acho melhor a gente desfazer dele, comprando uma localização melhor. Então, é essa gestão como um todo. Eu acho que o resumo é um pouquinho isso. É um mercado que, cara, se a pessoa quiser dar um gás no começo para aguentar o tempo que ele tem que fazer de aumentar o patrimônio dele, né, na carteira, ele é um assessor que ainda tem pouco volume de valor aplicado, né? Tem 20 milhões, como você comentou, tem 30, e a meta é chegar a 100. E para ele aguentar esse processo, é muito bom. O consórcio tem um dos baita produtos que vai dar um fôlego para eles, assim. Mesmo fazendo parceria com a gente, eu vou em escritórios, assim, eu falo, cara, isso que tem escritórios que a gente faz algumas parcerias diferentes, mas pode ser que, sei lá, cara, você vai vender uma carta de 1 milhão, você vai ganhar 3 mil, 6 mil, depende do modelo de parceria. Então, difícil um produto que você vai vender, porque é uma carta de 1 milhão, dependendo da administradora, mas a gente tem administradora que você vai pagar uma parcela de 2.500 por mês. Então, assim, um cliente para fazer um aporte de 2.500 por mês, e aí você vai ganhar, né, uma comissão de 6 mil, dá Não, para com achar certeza. Tipo, até porque aquele post que eu fiz lá sobre os salários, o que aconteceu? A gente está quase no tempo aqui, mas só para finalizar. Tá. Eu, olhando para o assessor ali no começo da carreira mesmo, primeiro e segundo ano, o cara passa fome. Aí a gente brinca, vai passar fome, assim, você tem que ter uma reserva, senão você não vive. E olhe lá ainda, assim, que às vezes no final do segundo ano, dependendo de como tiver a tua carteira, você tá ganhando muito pouco. Então, eu tenho casos de assessores que eu conheço que no primeiro ano chegaram a fazer média de 5, 7 mil reais no primeiro ano, porque fecharam muito seguro de vida, por exemplo. E daí a Isso. pessoa tem o gatilho ali para o seguro de vida, que é uma coisa que o cliente precisa muitas vezes e que é uma comissão boa para ele. E aí, se juntar agora o consórcio a mais, né, que pode ser uma outra solução, pô, às vezes um mês, você fechar um consórcio cada 2 meses ali, que não é tão difícil, né, se você tiver pessoas ali, é mais fácil encontrar alguém que possa pagar uma parcela de 2 mil do que alguém que tenha 200, 300, 500 mil para investir. Então, Muito mais, exatamente. A gente fala muito isso. A gente fala muito isso. E outro gatilho legal para ajudar também uma dica, que foi o que você comentou agora, também cito muito isso. Se o investidor ele é um cara que ele pegou a veia do atendimento do seguro de vida, cara, para ele vender um consórcio para esse cliente tá muito fácil, porque o atendimento do seguro de vida é muito bom. É toda a sondagem que a gente faz. Ali o cara entrega o filho, o cara entrega o plano para 5 anos, o cara entrega a renda que ele quer para aposentadoria, ele entrega tudo. Então, assim, a hora que ele entregou isso, é muito fácil você voltar para ele e falar, cara, além do seguro de vida, que eu vi que é necessário para você, eu acho legal a gente fazer essa alavancagem patrimonial aqui, porque você comentou dos filhos, eu acho que você vai querer deixar um imóvel para eles em alguma parte da cidade, para eles fazerem faculdade, não sei. Eu acho que você vai querer ter uma casa na praia, aí você vai do papo, então você entende o planejamento desse cliente para 10, 15 anos. O que o seguro de vida faz é isso. Né? Então você entende esse planejamento e você coloca o consórcio ali como mais um produto. Então, assim, são baita parceiros, a gente tem muitos escritórios, Prudential, né, MetLife, assim, que são muito parceiros nossos por conta disso, porque o cliente entrega tudo, né? Eu sou atendido, né, para uma amiga disso aí, a gente faz muito cross, eu e ela, assim, porque eu falo, cara, quando ela me atendeu assim, eu falei, pô, você consegue me vender qualquer coisa, porque você sabe todo o meu planejamento de vida inteiro, né? não, o seguro é muito bom para descobrir as informações. A maioria dos assessores não sabe as informações completas do cliente, até fazer uma reunião com seu especialista de planejamento patrimonial, o cara vai lá e Cara, descobre tudo. demais, demais. E eles têm esse treinamento deles, assim, que é muito bom, e a gente tenta trazer para o consórcio, a gente tenta trazer para o mercado de investimento, e apanha muito, assim, sabe? Eu tenho vontade de trazer e falar, cara, treina meu time o tempo todo, porque é muito bom, a gente faz um benchmark muito grande deles mesmo, porque eles conseguem sugar respostas, sugar perguntas que nós no consórcio, vocês na assessoria, às vezes não conseguem, ainda tem medo, ainda tem vergonha de fazer, e a gente trabalha muito para chegar o mais próximo possível dessa sondagem que eles fazem, que é muito boa.
Uhum. Não, legal. Bom, João, acho que assim, para finalizar, eu queria que você contasse para o pessoal, assim, caso um assessor ou um escritório de assessoria está ouvindo a gente aqui e não tenha parceiro de consórcio, ou tem um parceiro, mas não é um parceiro tão próximo como vocês, que, sei lá, vai estar lá no escritório, vai ter alguém lá, como que eles podem entrar em contato com vocês? Uhum. Bom, Ana, pode me chamar tanto no site da nossa empresa, né, soluçõesinvestimentos.com.br, pode ir no nosso Instagram, Soluções Investimentos, pode ir no meu Instagram direto, João Torre, né? Eu acho que, independente, assim, se a pessoa me seguir, o meu objetivo é gerar valor, então eu acho que vai trazer conhecimento para ela, né? Muitos assessores me seguem para isso, para trazer conhecimento. E aí a pessoa pode me chamar lá, a gente vai falar da nossa parceria, a gente trabalha muito numa pegada como se fosse programa de indicação, né? Então a gente está no processo até agora, finalizando as primeiras landing pages de escritórios parceiros. Então pode me chamar, você vai ter a sua landing page própria, que você manda para o seu cliente, ele coloca lá o formulário, os dados, a gente já sai com um pouquinho do briefing, entrego ali um dashboard, um CRM para esse parceiro olhar e a gente faz todo o trabalho. Então o trabalho é todo nosso, é super transparente, o cliente é do assessor, e aí ele remunera ele por isso, porque a gente sabe também que da dificuldade que é fazer o cross-sell com todos esses produtos que essas casas de investimentos acabou adquirindo hoje, né? Acabaram tendo tudo que um banco tem praticamente, ou até mais. Então, é muito do foco onde cada um quer colocar o seu foco. E aí, se você não quiser colocar o seu foco no consórcio, quiser contar com um dos melhores escritórios do Brasil, pode linkar na gente, que a gente faz todo o trabalho e remunera aí. Só precisa pegar o call ali para indicar vocês, depois que aprendeu a indicar, pronto, deixa. Pronto, acabou. Conseguiu pegar o script ali do gatilho de trazer o cliente, pô, eu acho que você vai gostar disso daqui, eu acho que você vai gostar desse detalhe, vem para a mesa. Trouxe para a mesa aí é com a gente. Fechou. Beleza, João, muito obrigada, tá? Foi um prazer ter você aqui. Vou colocar os links também na descrição do episódio para quem quiser. E para quem gostou desse episódio, se vocês tiverem mais alguma ideia de tema para a gente trazer nos próximos, por favor, me mandem lá no meu Instagram. E até o próximo episódio. Obrigada, João. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.